Mestre Jesus, auxilia cada um de nós a conseguirmos sossegar devido às correrias do dia, mas que agora a gente consiga respirar fundo, focar o nosso pensamento no texto que vamos ler, olhar as reflexões que o texto vai trazer para cada um de nós, com muito carinho, com muito foco, com muita percepção das nossas necessidades. Que nós tenhamos um evangelho com muita reflexão e com muita troca entre todos nós. Que assim seja. Do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, não julgues para não seres julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgues para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, a apedrejar as adúlteras. Qual é vosso sentimento sobre isso? Diziam isso tentando para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. A censura que se faz à conduta do outro pode ter dois motivos: ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Esse último ato jamais tem desculpa, pois é fruto de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever, pois deve resultar um bem, e sem isso o mal nunca seria reprimido na sociedade. Além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim, não seria preciso tomar no sentido absoluto este princípio: não julgues se não queres ser julgado, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade. Mais que isso, é tirar de si mesmo o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem.
é o que também se sobressai das palavras de Jesus. Quando a gente se debruça nesse momento, né, nessa passagem de Jesus, a gente muitas vezes pode interpretar da forma incorreta o ensinamento que Jesus traz aqui. E eu acho interessante essa reflexão que ele traz aqui para nós, né? Porque a gente muitas vezes ignora os nossos deveres e repressão, né? Reprimir o mal, ele é um dever da criatura que busca cumprir as leis divinas, porque quando a gente já tem um descortinamento entre o que é certo e o que não é correto, a gente passa a ter uma responsabilidade na vivência e na aplicabilidade da lei divina. Mas, obviamente, a gente não pode confundir isso com, muitas vezes, a gente já ter construído um senso correto de justiça. Porque, às vezes, a gente direciona esse nosso senso de acordo com aquilo que me interessa. E, às vezes, a gente quer que a justiça se concretize, mas não com o olhar que Deus espera que nós tenhamos. A justiça, ela acontece, obviamente, só através dos desígnios divinos. E muitas vezes a gente tenta, com a nossa pouca instrução, né, nossa pouca instrução moral, fazer com que essa interpretação nossa, ela tome corpo e a gente aplique uns sobre os outros. Mas Jesus traz para nós a importância de como a gente deve realizar a aplicação, né, das leis divinas, não deixando sobrepor umas sobre as outras e às vezes incorrendo até no equívoco de a gente cometer uma transgressão à lei divina frente a essa interpretação errônea da nossa parte. Então, esse exemplo que Jesus traz para nós nessa situação onde a mulher ia ser apedrejada, ele traz ali claramente que a lapidação que seria realizada ali é algo que precisa ser freado, no sentido de que se você ceifa a vida do outro, você transgride uma lei divina. E não significa que nós não estejamos sujeitos a ter que ressarcir a lei de Deus as nossas falhas. A gente tem que ressarcir, isso é uma constatação, né? E está presente na lei divina. Mas, obviamente, né, a gente não pode sobrepor algo simplesmente porque nós achamos que é correto. Então, alguém rouba algo da gente, a gente passa a ter o direito de roubar daquela criatura. Não, né, porque é uma transgressão. Alguém comete um ato ilícito e nós podemos tirar a vida do outro. Não, porque a gente está incorrendo num crime contrário também às leis de Deus. E assim a gente vai observando que é necessário um grande desenvolvimento da criatura para que ela consiga equalizar essas interpretações, e mais do que equalizar a interpretação, a gente saber agir cumprindo com os nossos deveres, como ele está colocando aqui, que a gente destacou no princípio, a repressão, né, a repreensão, a repressão ao mal, porque senão a gente nunca vai passar para um próximo estágio aonde o bem predomine, e para o bem,
predominar, é necessário que os bons, né, e aqueles que já têm esse conhecimento auxiliem aqueles que o ainda não têm. Então não significa que a gente não vai ter que ressarcir, né, aquele ato que a gente realizou, tem que fazer um ressarcimento, vai ter que fazer. Mas a gente aí vai dar condições para a criatura de forma que esse ressarcir não seja algo que transgride as leis, não seja algo que desperte o mal no outro, né? Porque o que muitas vezes a gente acaba vendo é que essas atitudes elas acabam despertando uns nos outros, né? Rancor, vingança e outros sentimentos que nós observamos que a gente dá vazão. Eu fico pensando nessa situação onde Jesus impede o apedrejamento, aquela mulher, né, se isso tivesse concretizado, ela poderia se encolerizar como espírito, né, já desencarnada, em relação a todos aqueles que realizaram aquele ato, inclusive quem faz parte, né, desse ato de adultério com ela, né, porque ali é um adultério não somente mental, né, é um adultério material concretizado. Então é todo um conjunto aonde, se não for bem direcionado, pode se amplificar o mal. Uma situação que já é malévola pode ficar ainda pior do que ela é. Então a gente reflexionar bastante sobre esses nossos deveres, porque às vezes a gente aciona os nossos direitos, mas esquece de acionar os nossos deveres, né? E aqui, né, a gente não acionando o dever de às vezes conter o mal, como ele está trazendo para nós, a gente não está colaborando com o progresso do nosso semelhante. Pelo contrário, né, ele está na beira do abismo. E às vezes a gente empurra a criatura para o abismo, porque nós poderíamos ser aquele que traz um conhecimento, que traz uma visão, que traz um olhar para que aquela atitude que está sendo realizada ela é contrária às leis de Deus. Isso Jesus faz aqui de uma forma tão sublime, né? Não deixando que todos aqueles que também eram pecadores, realizar um outro pecado, realizar uma outra transgressão às leis de Deus. Então a gente vê que o processo divino ele requisita de todos nós o uso da inteligência, e a inteligência do Espírito, quando ela é bem utilizada, ela dá um direcionamento correto para as nossas ações, e a gente fazendo uso, né, e bom uso desse conhecimento, a gente progride e auxilia aqueles que Deus coloca no nosso caminho para progredir também. E se a gente não fizer assim, a gente obviamente está semeando a necessidade de reajuste, porque se nós deixamos de fazer para alguém algo que nós já temos condições, nós somos corresponsáveis com aquilo que acontece com ele.